Tudo bem, galera? Tranquilo? Eu sou o professor Elton e hoje nós temos aqui o plano de estudo tutorado quarto ano do ensino fundamental, é o PET volume 4, e vamos corrigir então a semana número 3. Essa semana tem como objeto de conhecimento números racionais, no caso, frações unitárias mais usuais. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo, se possível, é claro, compartilhe ele com seus colegas. Tema de hoje, frações, parte 1. Questão número 1. Observe a pizza e responda. Então, nós temos aqui uma pizza que foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5 partes e já comeram uma. Em quantos pedaços essa pizza foi cortada? Bom, ela foi cortada então em 5 pedaços. Qual é a fração que representa o pedaço que já foi comido? Bom, comeram um pedaço de um total de 5. Então, comeram 1/5. Qual é a fração que representa o que sobrou da pizza? Então, sobraram 4 pedaços de um total de 5. Então, comeram 1/5 e sobrou 4/5. Questão número 2. Represente com desenhos as frações abaixo. Então, nós temos aqui 3/4. Ou seja, eu vou pegar o inteiro, vou dividir em 4 partes e vou colorir 3. Então, está aqui. O meu círculo foi dividido em 4 partes e eu colori 3. Portanto, eu tenho aqui 3/4. 2/8. Eu vou dividir o inteiro em 8 partes e vou pegar 2. Então, está aí o inteiro dividido em 8 partes e eu colori 2. Então, eu tenho aqui 2/8. 5/6. Vamos dividir em 6 partes e pintar 5. Então, está aqui a representação dos 5/6. E 1/3, vou dividir simplesmente em 3 partes e vou colorir uma. Eu fiz no formato de círculo, mas você pode fazer em formato de retângulo, tá? Divide em 3 partes e no final você vai simplesmente colorir uma, tá? Questão número 3. Complete o quadro abaixo conforme o exemplo. Então, está aqui a figura A, partes pintadas 1, total de partes 2, fração 1/2, que é a mesma coisa que 1/2. Figura B foi dividida em, tá aqui ó, 8 partes e pintamos 4. Então, partes pintadas 4, total de 8, fração 4/8. Então, tá aí, 4/8. Figura C foi dividida em 4 partes, pintamos 2. Então, pintamos 2 partes de um total de 4. Então, temos aqui 2/4. Então, tá aí, 2/4. Letra D foi pintada em 2 partes de um total de 2, né? Então, pintamos 2 partes de um total de 2. Então, 2/2, ou simplesmente 2/2. E a figura E, ela foi dividida aqui em 4 partes, só que as partes não são iguais. Então, não existe uma fração para isso, tá? Só existe uma fração quando a divisão é feita em partes iguais. Então, eu vou traçar mais um segmento de reta aqui. E agora eu tenho 6 partes iguais, sendo que nós pintamos uma, beleza? Então, nós vamos ter uma parte pintada de um total de 6. Então, nós temos 1/6. Tá? Então, foi necessário dividir aqui para ficar 6 partes iguais e assim a gente poder montar a fração. Questão número 4 e última, né? Pinte as frações. Então, aqui nós queremos 2/5. Então, deixa eu selecionar a canetinha aqui para a gente poder pintar. Então, 2/5. Já foi dividido em 5 partes, nós vamos pintar 2. Então, tá aí, colorindo 2 partes. Então, nós temos aqui 2/5. 3/9 já foi dividido em 9 partes e vamos pintar 3. Então, pegando aqui 3 partes, temos aí o 3/9. 1/2 já foi dividido em 2 partes, é só pintar uma. Então, tá aí, 1/2. 1/3 já foi dividido em 3 partes, vamos pintar apenas uma. Então, tá aí 1/3. 3/4 dividido em 4 partes e vamos colorir 3.
Então tá aí 3 quartos. 3 sétimos. Vamos colorir 3 partes de um total de 7. Então tá aí 3 sétimos. 7 dozeavos. Então foi dividido em 12 partes e vamos pintar 7. Então eu vou pintar aqui, ó, 3 mais 3 dá 6. Fica faltando uma parte, vou pegar essa. Então tá aí 7 dozeavos. 5 nonos, colorindo 5 partes. Então tem aqui 3, 4, 5. Então 5 nonos, um pouco mais que a metade. E por último, 2 terços. Já foi dividido em 3 partes. Vamos pegar 2. Então tá aí o desenho que representa 2 terços. Assim a gente termina mais uma semana. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. E até a próxima.